21h07. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Está entrando no ar agora o programa Voz da Mensagem. Para mim é um privilégio muito grande de estar mais um dia nessa quarta-feira. Estamos aqui com o nosso coração alegre, transbordando de alegria, né? Acabamos de ouvir a programação do nosso irmão Paulo, e graças a Deus o Senhor tem nos dado graça para estarmos aqui, como disse o irmão Paulo, dar-nos continuidade, né, essa obra do Senhor. E estamos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor tem nos dado o livramento, que o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado, né, o alimento para nós, para o nosso sustento, para a nossa família. E também o Senhor tem nos dado, né, o alimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Já já nós voltaremos com algum comentário a respeito da palavra do Senhor. Também temos hoje uma palavra com o pastor César Augusto, né, para o seu coração. Já já. Glória a Deus. Quero estar mandando também um Deus abençoe para todos os ouvintes de Piracicaba e região, todos os ouvintes da cidade circunvizinha, todos os ouvintes, que está aqui em sintonia da emissora, os irmãos da mensagem, os irmãos ali do Godoal, de Santa Terezinha, né, Daniel Munhoz, também o irmão Zé Carlos. Deus abençoe grandemente, né, os irmãos que nós amamos muito, né, os nossos irmãos. Também os nossos irmãos, o irmão Paulinho Guita, né, a sua família, Deus abençoe. Irmão Paulo, irmão Penha, André, o Abraão, Regina, né, Deus abençoe. Isaac, Deus abençoe grandemente, poderosamente nossos irmãos. Para nós é um privilégio muito grande de estarmos aqui para fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está na sua palavra. Nós temos que crer em tua palavra e praticá-la, né? E praticá-la. Não adianta nós falar que crê na palavra e não pratica. Nós seremos um iníquo, né? Um praticador de iniquidade. Sabe o que é certo, mas faz o errado. Então nós temos que crer na palavra e obedecê-la, praticá-la. Isso é a vontade de Deus para nossas vidas.
Graças a Deus. Está lendo aqui um versículo da palavra do Senhor. Se encontra no livro de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14. Capítulo 14. E o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 14 e o versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis e tende visto. E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas ao Pai que está em mim, e que fazem as obras. Credes que estou no Pai, e o Pai em mim? Credes ao menos por causa das mesmas obras. Glória a Deus, aleluia. Estamos diante de um texto sagrado. Vamos falar aqui em poucas palavras a respeito da unidade de Deus. A respeito da unidade de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 4 e 5, está escrito: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo... Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Glória a Deus. Para todo hebreus ortodoxo, o Senhor é um. Porque esse é o testemunho da palavra em todo o Velho Testamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ninguém poderá fazer com que um verdadeiro israelita creia que Deus está dividido em 2 ou 3 personalidades. Assim também deveria ser cada cristão que confessa crer na palavra do Senhor, porque Deus nunca muda, porque eu e o Senhor não mudam. Está escrito Malaquias 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porém, lamentavelmente, o mundo cristão tem dividido o Deus único em 3 partes. Tem feito das manifestações de Deus 3 personalidades distintas. E argumentam que estas 3 pessoas foram um só Deus. Isto não tem uma explicação sensata e fica fora de uma inteligência concebível. Porque se
se são três pessoas diferentes, ainda que sendo de uma idêntica substância, são três deuses. De outra maneira, a linguagem teria perdido o seu significado. Porém, a Escritura prova totalmente o contrário deste ensinamento, que por vários séculos tem se infiltrado no cristianismo, o qual, com muitos outros, o mundo tem como verdadeiro. Agora, uma doutrina não é verdadeira porque tem muito tempo, nem porque a maioria professa, senão que é parte da palavra de Deus. Porque por essa razão temos que ir à palavra para encontrar a verdade. E o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntasse, se achou ter concebido do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 1, versículo 18. Aqui diz claramente que Maria se achou ter concebido do Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo foi quem gerou a Jesus. Agora, Jesus chamou Deus de seu Pai. Porém, como o mundo religioso dá uma personalidade ao Pai e a outra e ao Espírito Santo, então, a quem dos dois chamava ele seu Pai? Por acaso tinha Jesus dois pais? Uma a quem ele chamava Pai e outro a quem o gerou? Vê você o enredo que fazem os religiosos ao personificar as manifestações de Deus. Porque para os que creem em Deus, o Pai é uma pessoa e o Espírito Santo é outra. Jesus teve dois pais. Aquele quem ele chamava Pai e ao Espírito Santo quem o gerou. Isto é inconcebível, pois assim fica entendido ao dizer que o Pai é uma pessoa distinta do Espírito Santo. Sem dúvida que pela Sagrada Escritura vemos que o Pai é o mesmo Espírito Santo, porque Deus é Espírito. Então há uma perfeita harmonia na palavra. Jesus chamou Pai aquele que o gerou, e outro modo teria tido dois pais. Agora, Jesus disse: eu e o Pai somos um. No Evangelho de São João, capítulo 10, o versículo 30, também disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Em João 14, verso 9. De modo que Jesus e o Pai são também um e a mesma pessoa. O Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma personalidade. Porque três são o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. A revelação da Escritura nos mostra um Deus, uma só personalidade com diferentes manifestações. O Todo-Poderoso, o que é, o que era, o que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, é é a mesma pessoa. Jesus disse: o Pai que está em mim, Ele faz as obras. No Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 10. Também diz a Escritura, isto é,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhe é imputado aos seus pecadores, e pôs em nós a palavra de reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Agora, qual Deus estava em Cristo? Pois, havendo um só Deus, temos que crer que esse era quem estava em Cristo. Não se pode dar outra personalidade a Deus pelo fato de haver adquirido a humanidade. Isto na verdade é um mistério, porém não dá base para converter a Deus em várias pessoas. Glória a Deus, aleluia. Quero estar lendo aqui mais um versículo. Já estou passando para o irmão Cláudio está aqui. Aqui em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, está escrito assim: sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Paulo dizendo, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Este é o grande mistério que envolve Deus como uma pessoa com distinta manifestação, porque Deus tem diferentes ofícios, e através dele ele toma a posição que se propõe para cumprir seus desígnios. Jesus é Deus manifestado em carne. Isso não faz outro Deus e nem outra personalidade. É o único Deus todo-poderoso, Deus habitando em um tabernáculo de carne. Como também ensina João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 e 14. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, fica aí uma reflexão. Deus é único Deus verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Também vos desejo saudar na santa e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos alegres por estar na presença do Senhor mais essa noite, juntamente com todos os ouvintes. Que Deus possa trabalhar de forma especial na sua vida, no seu coração. O nosso desejo é que a palavra do Senhor chegue até a ti e surja efeito em cada coração. Eu quero meditar juntamente com os irmãos também, para a reflexão do que o irmão Alex já leu, e também pela programação abençoada do irmão Paulo, que fez, por sua vez, essa programação até às 9. Eu quero meditar juntamente com os irmãos em Ezequiel, o capítulo de Ezequiel é o 9. Nós vamos dar uma sequência aqui das abominações que estavam acontecendo no santuário ali em Jerusalém. Mas eu quero meditar em Ezequiel 9 em diante. A palavra do Senhor diz assim: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar aos intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e eis que vinha 6 homens a caminho da porta alta, que olhava para o norte, cada um com as suas armas esmagadoras ou destruidoras nas mãos. Entre eles um homem vestido de linho,
com estojo de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou-se dos querubins sobre os quais estava até a entrada da casa, e chamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após eles a ferir. Não poupe os vossos olhos, nem compadeçais os vossos corações. Matai a velho, jovem, virgem, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas aos homens que estiver o sinal, não vos chegueis, começais pelo meu santuário. Nós vemos que a palavra do Senhor, o Senhor não aguentava a ver as abominações que eram cometidas no seu santuário, a ponto de ter alguns homens que choravam no meio daquela abominação. Tinha alguns homens que choravam e que gemiam por causa daquelas abominações, homens que estavam ainda defendendo o seu evangelho, homens que estavam sofrendo por causa de tantas abominações que era cometido no meio de Jerusalém. E Deus, por sua vez, para dar basta naquilo, escolhe um homem, separou um homem que estava vestido de linho e que tinha na sua cinta um estojo de escrivão à sua cinta, que ele passasse e marcasse a testa dos homens que choravam, dos homens que estavam com o coração aquebrantado ainda por em prol da obra do Senhor. E nós vemos que nos dias que nós estamos vivendo hoje, o Senhor tem marcado também o seu povo que geme, que chora por causa das abominações. E a mais certa marca que o Senhor pode marcar na vida do homem é após ele receber o batismo, que a palavra do Senhor fala assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Então esse sinal que está sendo colocado na vida do homem hoje é o batismo, e esse batismo não pode ser outro senão o batismo em nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que há só um Deus, há só um Espírito e há um só batismo. E se há só um batismo, esse batismo tem que ser um batismo constituído e ordenado por Jesus. Quando ele disse lá em Mateus: ide por todo mundo pregar o evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos, entendendo isso, saíram e batizaram em nome do Senhor Jesus, que era o nome a qual ele pediu. Aquela ordem de Mateus 28 foi cumprida pelos seus apóstolos. Aí se constituiu um batismo. E se há só um batismo, então esse um batismo vem dos apóstolos. E se vem dos apóstolos, e nós estamos dando continuidade ao evangelho dos apóstolos, então nós temos que fazer conforme as escrituras. Mas para isso, Deus nos deixou em Malaquias que Elias viria primeiro para trazer de volta o coração dos filhos aos pais, que é o coração da igreja, a fé apostólica, para que quando ele viesse, ele não destruiria, ou seja, não se perdesse o seu povo eleito, mas que ele estivesse conduzido conforme a vontade do Senhor. O Senhor nunca, em todo o tempo da sua manifestação na terra, ele nunca pegou os seus desprevenidos. Antes ele manda um profeta, antes tem uma trombeta soando antes. Nós vemos quando estavam as 10 virgens, Deus então envia um mensageiro antes de um noivo vir, vem primeiro um mensageiro. Aí você fala, mas que mensageiro? O mensageiro foi que ele disse: e ouve-se uma voz. Se ouve-se uma voz, é que houve um mensageiro para pronunciar aquela voz. E ao ouvir aquela voz, nós vemos que 5 delas levantaram porque tinha azeite nas suas lamparinas. E nesta noite eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que você tem que ter azeite na sua lamparina. E azeite é esse: o azeite é o Espírito Santo na sua vida. E a lamparina é o Evangelho, porque se você não crê no Evangelho, você não tem essa lamparina, como você pode adquirir o azeite? Então nós temos que ter a plena convicção que Jesus Cristo na nossa vida, Ele faz a diferença. Nós temos que ser diferente quando nós
aceitamos e cremos no Senhor Jesus. E a evidência de que nós cremos realmente no Senhor Jesus parte-se do batismo. Quando nós cremos que Jesus é poderoso o suficiente para nós entregar a nossa vida a Ele no batismo, aí nós podemos dizer que nós cremos no resto das Escrituras e que a nossa vida está colocada diante de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela, como o irmão Aleco costuma e fala sempre, que ela tem que ser obedecida e praticada por nós. Porque nós sabemos que tem duas partes na Bíblia, a parte da obediência e da desobediência. E para nós crermos na palavra do Senhor, nós temos que ouvir, alguém tem que pregar esta palavra. E você é um eleito, você é uma pessoa beneficiada nesta noite de estar ouvindo, nós anunciando e pregando a palavra do Senhor nesta noite. E eu quero dizer para cada um dos ouvintes que está nos ouvindo, eu poderia dizer que o Senhor está do seu lado para te entregar alguma bênção, mas antes de eu dizer para você que Deus vai te entregar algumas bênçãos, eu tenho que dizer para você que você tem que obedecer às Escrituras para você receber as bênçãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, se nós tirarmos uma palavra dessa Bíblia, será tirado também as bênçãos da nossa vida. E se nós aumentar uma palavra na Escritura, também será aumentado as pragas que nela está escrito sobre as nossas vidas. E nós sabemos que na Bíblia, em várias partes, ela pede para que o homem conserte. Na palavra do Senhor tem alguns nãos também. E esses não tem que ser obedecidos. Tem o sim e o não, não. Nós temos que obedecer o sim e tem que obedecer também os nãos. Embora se nós obedecermos o sim do Senhor, sim vem as bênçãos dele sobre as nossas vidas. Se nós desobedecermos a palavra do Senhor, vem as maldições sobre as nossas vidas. Porque há caminhos que parecem direito, mas o final dele é estreito. O final dele é a perdição. E a palavra do Senhor fala também que um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco. Se um cego estiver te guiando, você pode seguir a ele e vai bem. Mas até chegar ao final, há na frente um buraco que vai cair os dois, conforme a palavra do Senhor diz. Aí você pode me dizer, mas como eu sabereis que eu estou seguindo um cego? Se você tem a palavra e você não é cego, você pode examinar na palavra e ver se esse cego que está te guiando está obedecendo às Escrituras. Se tudo que está escrito na palavra está obedecendo, ou seja, o que os apóstolos pregaram, se está sendo obedecido. Mas às vezes você pode dizer assim, mas eu não preciso de seguir os apóstolos, eu preciso de seguir a Cristo. Mas Cristo não veio pregar a palavra dele completa conforme você deve obedecer, porque ele disse que enviaria os seus profetas para esclarecer nas nossas vidas o que nós devemos fazer. Então, se ele trouxe uns profetas, Deus não seria um Deus tão de confusão para fazer com que ele enviaria os profetas à toa, os apóstolos, para que nós não venhamos obedecer às ordens dos apóstolos, os livros sagrados dos apóstolos. Às vezes nós deixamos de crer no Evangelho de Paulo e nós cremos na carta do sábio Salomão, né? O sábio Salomão, ele teve riqueza, teve sabedoria, teve todas aquelas coisas, mas no final da sua vida ele falou que tudo é vaidade, há tempo para todas as coisas. Então nós sabemos, meus queridos irmãos, que a palavra do Senhor, ela vem para nos alertar, não para nos assustar. Mas se você estiver assustado acerca da palavra do Senhor, é porque sua vida está descontrolada, mas há tempo de você controlar ela na palavra do Senhor. Há tempo, porque o Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E a palavra do Senhor fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se ela está dizendo que ela vos libertará, é porque ela liberta, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu na sua vida, ele há de cumprir, porque se eu prometo alguma coisa, eu posso falhar, como já falei muitas vezes. Mas o Senhor, na sua palavra, ele nunca falhou e nem volta atrás. Se ele falou que vem buscar um povo zeloso e de boas obras, pois pode ter certeza de uma coisa, que ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. E se você conheceu a verdade,
Então, e não foi liberto ainda, pode ter certeza que você está prestes a ser liberto, porque a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora você coloca e vê: libertar de quê? Porque ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Se você é zeloso e tem boas obras, você conheceu a verdade e você está liberto. Você está liberto de todos os sistemas, você está liberto de todas as confusões. Porque nós sabemos que quando a pessoa conhece a verdade e ela é liberta, ela anda na verdade. E a verdade é uma só, não tem duas verdades. É por isso que há muitas vezes nós fazemos confusão, um crê num sistema, outro crê em outro, tem vários, porque não tem a verdade, porque a verdade nos guia. A palavra do Senhor falou para os seus discípulos ali, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles poderiam ser revestidos no poder de Deus. E ali o Espírito Santo desceu sobre eles. Aí Jesus fala para ele que aquele Espírito guiaria ele em toda a verdade. E se nós somos guiados em toda a verdade, não pode ter confusão. A verdade é só uma. A verdade é só uma. Então não tem como eu crer de um jeito e você crer de outro. E para você crer na palavra do Senhor como ela é só na Bíblia. Porque se você ouvir de homem, você pode ouvir versões erradas. Mas a palavra de Deus, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece. Ela permanece para que quando chegar naquele grande dia, você não tem como falar nada diante de Deus, senão entregar ali os seus feitos diante dele. E ele vai julgar a sua vida conforme a palavra. E as palavras de Paulo também foram mandamentos da parte do Senhor. Então nós vamos ser julgados conforme a palavra, e não conforme o que você acha. Não é conforme o que eu acho. O que eu acho, isso não significa nada para Deus. O que significa para Deus é o que Ele prometeu, e Ele cumprirá com aquilo que Ele prometeu. Então nós temos que ficar na palavra. Não saia da palavra, fique sempre na palavra. A palavra é a verdade sempre. Nós podemos mentir para você, mas a palavra do Senhor, ela é verdade sempre. E o inimigo quer sempre tirar essa verdade da vida do povo, dos eleitos do Senhor. Mas passará a terra e o céu, mas a palavra do Senhor, ela é sempre a verdade. Verdade sempre para nos conduzir. Se você está nessa verdade, pode ter certeza. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado, porque você está firmado na verdade, que é a palavra. Se você está na palavra, Jesus está contigo. Eis que estarei convosco e em vós todos os séculos, até o fim, né? Então Jesus fez essa promessa, que Ele estaria com o seu povo e em seu povo até o fim. Aí nós vemos que os antepassados, os homens, os anciões dos tempos passados, eles não tiveram o privilégio que você e eu, nós temos hoje. Porque nem João Batista, nem João não pôde revelar os mistérios, os segredos de Deus para os dias de hoje. Mas hoje nós temos esse privilégio. Os selos foram abertos naquela época, mas os segredos dos selos não foram revelados. E poucos são os que conhecem o segredo dos selos nos dias de hoje, para caminhar na presença de Deus. Mas eles foram revelados através dos profetas. E através dessa revelação do selo é que nos traz de volta para a sua palavra. Nós temos que estar na palavra para que nós não venhamos entristecer o coração de Deus, como fala em Ezequiel, causar ciúme a Deus. Mas nós temos que causar alegria no Senhor. Porque se nós tivermos alegrando e agradando o mundo, nós podemos ter certeza de uma coisa, que nós estamos desagradando a Deus. Por isso que muitas pessoas hoje não querem ouvir o Evangelho sendo pregado como ele é, porque desagrada os seus ouvidos. Mas o que interessa para nossas vidas é nós agradarmos ao Senhor. Queridos ouvintes, não importa o que seu líder, ou que seu parente, seu pai, sua mãe, sua esposa
seu marido ou seus filhos pensam de você. O que importa para nós é que o que Deus pensa de você. Você não tem que obedecer o homem, mas sim a Deus. Porque o homem não pode dar nada a você, não oferecer nada para você, senão alguma coisa que terrena. Mas Deus tem a vida eterna preparada. E talvez você pode pensar assim, que Deus ainda vai te curar, ainda vai te abençoar, Deus ainda vai te salvar. Não, isso Deus já fez já. Isso Jesus já fez por você. Jesus já te curou, Jesus já te salvou, Jesus já te abençoou. O que te falta é tomar posse, colocar na posição. Que hora que ele estava ali na cruz, ele falou, tudo foi consumado ali. A sua salvação foi decretada ali. O seu perdão das suas falhas, ali naquele momento, Jesus pagou pelos seus perdão e levou todas as nossas enfermidades ali. Então sua cura foi decretada ali. Às vezes você está enfermo ali, aí, está esperando que Deus tenha misericórdia para te curar. Ele já teve misericórdia, fazia tempo que você não percebeu isso. O que falta agora é você crer, somente crer. Agora você vendo esse solo que está tocando aqui no rádio, isso é um hino que fala somente crer, somente crer. Tudo é possível ao que crê. Então se você crê, as suas curas, a cura que já foi decretada a você, está te esperando. Se você crê, aquela salvação que Jesus liberou para você, está te esperando. Se você crê, o seu perdão já está dado, é só você tomar posse dele. Mas Jesus não vai te forçar a isso, porque ele já te deu o livre-arbítrio. Por causa desse livre-arbítrio, que muitos seguem caminhos conforme o seu querer e a sua vontade, porque tem um livre-arbítrio. Mas nós sabemos que a nossa vitória, ela foi levada ali na cruz, porque Deus, Ele não mandou, Ele mesmo, o próprio Deus desceu dos céus, encarnou num corpo para nos dar esse perdão. Somente ali na cruz que Deus teve que afastar daquele corpo, porque senão aquele corpo não morreria. É tanto que aquele corpo percebeu que Deus tinha saído daquele corpo, que aquele corpo disse: Pai, por que me desamparaste? Porque aquele momento Deus tinha que sair daquele corpo, para que aquele corpo morresse. O que eu quero dizer nesta noite, se você tem Deus na sua vida, você não morrerá, mas você tem a vida eterna. Você só morre se Deus sair da sua vida, como Ele saiu daquele corpo naquele momento, porque tinha que morrer para derramar o sangue ao nosso favor. Então, eu quero dizer para você, meu querido, que às vezes está enfermo e lamentando de alguma coisa, o diabo só tem poder sobre a sua vida se você sair da presença de Deus. Porque enquanto você está com Deus, Deus está contigo nessa batalha. Quando Ele fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, Ele não só mandou, mas Ele depois falou assim, eis que eu estarei convosco e em vós. Então Ele está junto. Ele não deixou o seu povo sozinho. É tanto que a sua palavra diz assim, que os nossos inimigos, eles rugem como leão ao derredor para tragar, mas nós sabemos que ao nosso redor tem a proteção divina, que nos protege dia e noite, mesmo quando você está dormindo. Se você está diante da presença de Deus, mesmo você dormindo, você sabe que nada pode te tocar, porque você tem um protetor ao seu lado, tem um protetor para te guardar. Então eu poderia dizer para você que você frequentaria algum lugar para você receber a bênção, o lugar da bênção, o lugar da sua vitória. O lugar da sua vitória está dentro do seu coração. É só você deixar Deus agir na sua vida. Esse é o lugar da vitória. O lugar da vitória é onde você está. Onde você está tem que ser abençoado, porque você tem que fazer a diferença. Você não precisa de ir a um templo, a algum lugar para ser abençoado. Você não precisa de mim para ser abençoado. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida para você ser abençoado e curado.
E eu quero dizer para você algumas coisas aqui nesta noite, e você não esqueça disso jamais. Jesus Cristo em todo o tempo Ele está olhando, intercedendo o seu favor, para que você tome uma atitude. Porque Jesus tomou uma atitude por você quando Ele ali morreu na cruz do Calvário para tirar os seus pecados. Mas agora, através do livre-arbítrio, Ele quer que você tome essa atitude. Você tem que tomar uma atitude na sua vida hoje, ou se você segue a Cristo, ou se você segue os homens. Segue a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, e você vai ver a diferença na sua vida. Por todo lugar que você for, por mais tribuloso que seja o seu dia, mas você sabe, você tem aquela alegria de salvação dentro de ti, e ninguém tira isso de você, porque você está obedecendo a palavra e obedecendo a Deus. Quando você está obedecendo um homem, é diferente, mas quando você está obedecendo a Deus, a palavra do Senhor, aí você vê a diferença na sua vida. Você começa, você não é o melhor, mas cada dia você vai melhorando aos pouquinhos. Você vai vendo o tratado de Deus na sua vida. Você vai vendo que você não tem mais ira das pessoas, você não quer ter, você tem sede de vingança, você não procura vingar, porque a palavra do Senhor fala: bem-aventurado é aquele que tem sede, porque você tem Deus para fazer tudo isso por você. Ele preparará uma mesa perante os seus inimigos e ti, para eles verem a sua vitória. Então não precisa você preocupar com as coisas que podem te acontecer. Quem pode fazer alguma coisa contra nossas vidas, se não for por vindo de Deus? Que poder tem alguém contra nossas vidas, se não for vindo de Deus? Porque só Ele pode fazer alguma coisa contra nós. Só Deus pode fazer, agir, porque Ele fala, Ele tem poder para matar e mandar a alma ao inferno. Nem outra coisa pode fazer isso, porque nas mãos do Senhor está todo o poder, todo o controle. Então entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na sua vida. Então às vezes você está lamentando e não tem ninguém vendo, e talvez você pense que nem Deus está vendo, mas conforme a palavra que eu li em Ezequiel 9, tinha um povo que chorava, que gemia, não por causa das abominações deles próprios, mas por causa das abominações que estavam sendo cometidas em Jerusalém. E por causa dessas abominações que estavam acontecendo, eles estavam sofrendo, e Deus contemplou isso. É tanto que Deus mandou que eles fossem marcados com sinal na testa, que seja na mente. Nesta noite, eu quero te enviar um sinal na sua testa, na sua mente, que é Jesus Cristo. Receba o batismo em nome do Senhor Jesus na sua vida, e você vai ver a diferença. Você vai ter o dom do Espírito Santo na sua vida, que te conduzirá em toda a verdade. A sua mente vai se abrir, você vai ver que essas tribulações, que essas lutas que você já passou até hoje, isso não é nada diante daquilo que Deus tem preparado para ti, para nós. E eu estou ansiosamente esperando por este dia. Eu estou com o coração fervoroso esperando esta vinda. Ora, vem Senhor Jesus, porque Ele foi preparar um lugar, Ele prometeu, Ele foi preparar um lugar. Então atenta para a palavra do Senhor, porque o intuito meu aqui, mas o irmão Alex, vocês sabem, que é pregar o Evangelho de Cristo. Embora nós não sabemos falar, mas nós sabemos em quem tem crido. Embora nós falamos, nós gaguejamos em falar, porque não tem quem prega. Então as pedras, se vocês não clamam, as pedras vão clamar. E nós estamos clamando pela misericórdia de Deus para esta nação. Eu não estou te convidando para você ter uma vida abundante aqui na terra. Isso aí vem após obedecer. Buscais primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou passando aqui uma autoajuda para a sua vida, não. Eu estou apresentando a você Cristo.
Estou apresentando a Jesus Cristo para a sua vida. Você crendo nele, todas as coisas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você não quer que a sua casa seja salvo? Então você tem que crer no Senhor Jesus. Aí será salvo tu e a tua casa. A palavra do Senhor diz isso e ela não volta atrás, ela é fiel. Glória a Deus. Passar para o irmão Alex, ele vai estar. Nós já estamos no final. Ele falou que ia passar a mensagem do pastor César, mas não deu tempo. Mas amanhã tem tempo. Graças a Deus. Se assim o Senhor não voltar antes do amanhã. Se ele voltar antes do amanhã, vai ser melhor ainda. Mas se ele não voltar, amanhã nós estamos aqui falando dele e anunciando a sua vinda. Deus abençoe a todos. 21h53. Glória a Deus, aleluias. Maravilha. Está aí a palavra do Senhor, né? O irmão Cláudio pegou a palavra do Senhor. Nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Quando o irmão Cláudio disse em crer em Jesus, será salvo tu e tua casa, é você crer na Escritura, que Cristo é a palavra. Agora, você não pode falar que crê na Escritura e não praticar ela. Se nós fazer assim, seremos hipócritas. Falarmos que cremos na Escritura e não praticamos. Eu começo a observar, irmão Cláudio, as pessoas batem no peito, muitos. Eu conheço muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Mas quando o Espírito Santo prega a sua mensagem no dia do Pentecoste, eles não querem aceitar a mensagem do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Qual foi a mensagem do Espírito Santo no dia do Pentecoste? Se você é um pentecostal, você tem que crer e praticar a mensagem do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Como você pode falar que está cheio do Espírito Santo e negar a Escritura? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, tinha recebido ali no dia do Pentecoste. A inauguração da igreja foi no dia do Pentecoste. E ali, depois daquele evento glorioso, saiu-se uma voz, uma pregação, uma mensagem, dizendo: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e recebeis o dom do Espírito. Essa mensagem, eu sou um pentecostal porque eu creio nessa mensagem. Eu pratiquei essa mensagem. Recebi sobre a minha vida o nome do Senhor Jesus. Isso é gratificante, isso é maravilhoso, né? Receber o nome do nosso Deus, o Deus que nós cremos sobre a nossa vida, fazer parte da família, né? Porque em Efésios capítulo 3, o versículo 15, está escrito: toda a família dos céus e da terra toma o nome. Toma o nome. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20, já não sois forasteiro nem estrangeiro, mas concidadãos dos santos, edificados e da família de Deus, edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. Glória a Deus, aleluias. Vamos praticar a Escritura, vamos obedecer. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente. Glória a Deus, aleluias. Vamos praticar a Sagrada Escritura, vamos obedecê-la,
porque senão seremos praticadores de iniquidade. Amém? Deus abençoe a todos. Chegamos ao final de mais uma programação. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, pela misericórdia do Senhor. Desde já quero estar passando para mim um site para que os irmãos possam estar entrando, e tem mensagem, louvores. É um site abençoado, www.feperfeita.org.br. Você pode estar entrando ali e vendo os vários louvores, vários vídeos abençoados. Também temos uma página no Facebook, né? A Voz da Mensagem. Você pode acessar lá a página no Facebook, a Voz da Mensagem, curtir lá. Também temos, né, versículos da Bíblia e vídeos de pregação, coisa para o nosso elevo espiritual. Então você pode estar acessando também. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Que o Senhor vos guarde, vos proteja. Que amanhã você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Boa noite. Fique com Deus.